O pontificado de Alexandre III. Alexandre III foi papa entre os anos de 1159 e 1181, e em 11 de setembro de 1171, ou 1172, ele emitiu a bula Non parum animus noster, nossa mente não é pequena, promovendo as cruzadas do norte contra os estonianos e os finlandeses pagãos. Este documento papal foi endereçado aos governantes da Dinamarca, Suécia e Noruega, e aqui estão alguns trechos dele. Ficamos profundamente angustiados e muito preocupados quando ouvimos que os estonianos e outros pagãos desses locais se levantam e lutam contra os fiéis de Deus e aqueles que trabalham pela fé cristã e contra a virtude do nome cristão. Preparem-se com armas celestiais e com as forças das exortações apostólicas para defender a verdade da fé cristã e expandi-la com toda a força. O papado usava a violência e a opressão com a mera desculpa de proteger a fé católica e os cristãos. Essa tática foi muitas vezes utilizada pelo papado e os cruzados para maliciosamente adquirirem terras e converterem forçadamente todos os que a Igreja Católica considerava pagãos. Além disso, o papado propagava mentiras para estimular os seus seguidores a participarem das cruzadas, como, por exemplo, a remissão de pecados e a obtenção da vida eterna por meio desses atos. Vejamos outro trecho dessa mesma bula emitida por Alexandre III. Confiando na misericórdia de Deus e nos méritos dos apóstolos Pedro e Paulo, assim concedemos àqueles que pelejam com força e magnânima luta contra esses pagãos, frequentemente mencionados, 1 ano de remissão de pecados, pelos quais eles farão confissão e receberão uma penitência, como já estamos acostumados a conceder àqueles que vão para o sepulcro do Senhor. Para aqueles que morrerem nessa luta, concedemos a remissão de todos os seus pecados, se eles receberem uma penitência. Nestas palavras e em muitas outras, que foram proferidas ao longo dos séculos pelo papado, vemos toda a hipocrisia religiosa que a Igreja Católica propagava no mundo cristão. Os papas professavam incansavelmente que detinham a autoridade para perdoar todos os pecados de qualquer indivíduo, durante a sua vida, ou até mesmo após a sua morte. E você, acredita que eles realmente possuam tal autoridade? O Terceiro Concílio de Latrão. O Terceiro Concílio de Latrão ocorreu no ano de 1179, e ele foi convocado pelo Papa Alexandre III. No sínodo, os valdenses e os cátaros foram condenados por heresia, um ato que posteriormente levou à perseguição ao catarismo e o início da Cruzada Albigense. Em um dos cânones estabelecidos no Terceiro Concílio de Latrão, foi dito o seguinte contra os cátaros: Proibimos sob a pena de anátema, que ninguém deve apoiá-los ou mantê-los em suas casas ou terras, e nem negociar com eles. O que foi decretado no concílio ocasionou um efeito dominó sobre o catarismo, e estima-se que entre 200.000 e 1 milhão de pessoas foram assassinadas através dos anos. Alexandre III morreu em 1181, e ele foi sucedido por Lúcio III, o precursor da Inquisição, que foi oficializada somente em 1231, através do Papa Gregório IX.